Boa tarde a todos. Para quem não esteve nos debates anteriores, as boas-vindas à 11ª edição do Algarve Trade Experience, um evento que tem como objetivo trazer, antes da nova época sazonal aqui no Algarve, as novidades das marcas que a Garrafeira Soares distribui, contar histórias através dos produtores, trazer experiências criativas e inovadoras e estar ao lado dos seus clientes, navegando no Oceano Azul, trazendo também cultura, trazendo a parte educativa tão importante para que os vossos negócios se possam também eles desenvolver e serem cada vez mais criativos. E por isso aproveitem estas manhãs em que, para além de termos produtores a apresentar produtos novos ou produtos muito exclusivos, também este ano estes debates que têm como objetivo colocar aqui vários players deste nosso mundo, da hotelaria, da restauração, do comércio, a debater pontos tão importantes e tão críticos como aqueles que têm sido debatidos hoje. Vivemos, sem dúvida nenhuma, por tantas razões que todos sabemos, momentos desafiantes que naturalmente alteram hábitos de consumo, comportamentos, formas de socialização que tanto impactam nas formas como se consome nas variadas gerações e por isso mais uma vez agradecer aos nossos convidados, aos jornalistas e atores que hoje estiveram aqui a moderar, mais uma vez aqui à nossa jornalista convidada, a Paula Cordeiro. E digo jornalista, depois ela contará um bocadinho da história, porque é engraçada que ela nunca quis ser jornalista e na verdade hoje é jornalista da TSF. Tem um programa seu, criado por ela, bem inovador também, dois na verdade, o Hedonista e o outro... É o Monóculo. Monóculo. Que criou, que desenvolveu e que na verdade agora já são crescidos e já estão na TSF com podcasts muito importantes que abordam um deles o tema do vinho. Para além disso é professora, ensina jornalismo, é freelancer, escreve para várias publicações e vem hoje agitar aqui estes nossos convidados também, que mais uma vez o painel é muito diversificado, nós tentámos sempre misturar marcas com clientes, com pessoas da restauração, com pessoas da distribuição e por isso passo a apresentar-vos os nossos convidados, e mais uma vez obrigada, o Daniel Redondo, uma empresa portuguesa com certeza, familiar, um nome incontornável, quem não conhece, o Licor Beirão. O Daniel está à frente da empresa, é CEO, administrador, está na terceira geração de uma família que criou um produto tão inovador e tão intemporal e que se reinventa em cada ano. E a necessidade de se reinventar também é importante e de trazer estas novas alternativas ao consumo, de se adequar e adaptar àquilo que o consumidor também procura e vivemos em um momento em que o consumidor é muito rápido e muito ávido de coisas novas e de experiências novas. Depois temos a segunda geração também de uma família, o grupo Florival, que tem tantas casas no Algarve, concretamente aqui em Albufeira, e que trabalham com bastante turismo, que recebem em todas as suas casas também uma clientela tão diversa e que com certeza terá muita noção dos momentos e daquilo que neste momento os clientes procuram, ou se procuram assim tanto, ou se fala mais do que aquilo que o consumidor realmente procura. E falámos tanto aqui em desmistificar um bocadinho o alarmismo e de abordar aqui as novas tendências de uma forma mais ligeira e perceber que existe na verdade mais categorias, novas categorias e que não são as coisas que substituem as outras. Obrigada,
Nuno também. Depois o diretor-geral deste espaço maravilhoso, e mais uma vez obrigada por receberem o nosso evento. Como todos sabem, o evento é itinerante, nós procuramos espaços no Algarve que sejam especiais, que tenham potencial para fazer estas coisas, também para mostrar a todos vocês como é que um evento se pode reinventar em espaços completamente diferentes. Sabem bem, já fizemos no meio do nada, já revitalizámos espaços, já fizemos em campos de futebol. Fazer um espaço de congressos é muito mais confortável, mas abordámos praticamente todo o hotel em várias áreas e perceber como é que se podem fazer eventos criativos utilizando espaços que muitas vezes não são tão expectáveis de serem utilizados para uma apresentação de uma marca, para uma ativação. Depois, o Diogo Pinto, diretor-geral da Red Bull, mais uma categoria tão diferente, falamos de vinho, falamos de tequilas, de agaves, de tantas coisas. Red Bull, na verdade, uma marca que mundialmente adorada e que tanta criatividade traz sempre e tanta inovação. Mais uma vez falarmos aqui sobre todas essas necessidades de nos reinventarmos e de manter sempre esta dinâmica de imagem, de marketing, de encontrar as tendências. E finalmente, conhecem todos, o nosso diretor-geral da Garrafeira Soares, a cara comercial da empresa também, porque é ele que representa a empresa junto de todos vós e que vem dar aqui também a sua perspectiva e aquilo que ele sente quando fala com todos os nossos clientes, com os bares, com os restaurantes, com os hotéis, com os cafés, com as pastelarias. Obrigada, Sandro, também. Obrigada a todos e vou passar a palavra à Paula, que os vai agitar e bem, espero eu. Obrigada, Rita. Eu quero começar por agradecer o convite para estar aqui hoje, neste evento tão especial e tão importante, a moderar também um debate sobre um tema que é igualmente importante, igualmente relevante e que é muito querido para mim, a questão do consumo, a questão das tendências, a questão das gerações, até porque ao longo destes anos no ensino já conheci pelo menos duas gerações e noto diferenças entre elas. Além disso, também há uma área que tenho investigado ao longo dos anos e, sobretudo, a área pela qual me apaixonei há aproximadamente um ano, que é este setor do vinho. E eu estou muito grata por esta ligação que me preenche e pelo reconhecimento de pessoas como a Rita e o João Soares, porque afinal cheguei a esta área há muito pouco tempo. E como este é um encontro mais amplo, parece que temos muito que falar e até desbravar sobre uma geração sobre a qual se diz tanta coisa, sobre a qual se fazem muitas generalizações, sobretudo, mas que na verdade é como qualquer outra geração, organiza-se em camadas, organiza-se em grupos e por isso eu digo sempre que no contexto contemporâneo fazer generalizações, seja sobre gerações, seja sobre consumo, significa que podemos errar. Porque o mundo hoje, e nós estávamos há pouco a falar sobre isso, o mundo hoje não é um mundo, o mundo são vários. O comportamento de consumo, seja de mídia, seja de bebidas, é muito fragmentado. Os estilos de vida são muito incoerentes porque num dia bebemos, no outro jejuamos. Tudo na mesma semana, tudo a mesma pessoa. Um dia em festa, outro dia em casa, a celebrar um certo aconchego. E, portanto, podes levar o teu telefone. E, portanto, acho que este pode ser um bom ponto de partida e eu vou começar por deixar aqui uma pergunta no ar, até para quebrar o gelo, e sobre esta questão de eu ser jornalista, vou aproveitar para contar a história. Eu comecei na rádio, mas nunca fui jornalista e não queria trabalhar como jornalista. Mas ao longo do tempo e ao longo de muitos anos fui sempre, não sendo jornalista, atuando enquanto tal. E depois de me tornar professora, passei a colaborar com a comunicação social sempre no campo do lifestyle e muito na área de construção da opinião, escrevendo artigos factuais, sim, mas crónicas. Mas fui sempre confundida com jornalista e fui sempre apresentada como jornalista e tinha sempre que explicar, eu não sou jornalista, isso não está correto. Não sou jornalista. Mas agora sim, não tanto pela TSF, porque poderia continuar a atuar sem ser efetivamente jornalista, mas por um outro projeto chamado Falstaff Portugal, uma
revista internacional que vai ser lançada em Portugal em junho e que poderá também ser do vosso interesse, aí sim vou estar enquanto jornalista e, portanto, esta piada que a Rita fez tem esta história que é, no fundo, a história do meu percurso. Mas, falando agora sobre o que nos traz aqui, porquê toda esta ênfase atual na geração Z e porquê que deixámos de dar atenção aos millennials? Ou seja, os millennials já foram seduzidos e agora temos que nos focar na geração Z. O que é que se está a passar? Só para ajudar e para sabermos de quem é que estamos a falar. A geração Z tem hoje entre 14 e 29 anos. São nativos digitais, andam sempre com o telefone na mão, estão conectados a todo o momento e, se me permitem, eu vou aproveitar algo que escrevi esta manhã para a revista Sábado, que fala exatamente sobre a geração Z. A geração Z cresceu num mundo permanentemente conectado, onde redes digitais, informação e comparação constante, a questão instagramável de que se falava há pouco, se sobrepõem à vida real. Esta exposição, somada à instabilidade económica, gera ansiedade, depressão e burnout elevado. No trabalho, a pressão por resultados imediatos e a falta de segurança traduzem-se em menor compromisso e redefinição do que significa responsabilidade profissional num contexto muito desanimador. Voltamos atrás. Porquê tanta atenção na geração Z e cada vez menos nos millennials? Quem quiser. Se calhar posso pegar, obrigado. Antes Os millennials já ganharam asas? Antes de dar a minha perspectiva, agradecer à família Soares pelo convite à Red Bull. E na minha perspectiva, eu acho que o excesso de atenção prende-se com todas as diferenças e todas as mudanças que nós estamos a assistir no comportamento com quem socializamos e quem consome os nossos produtos. A Paula disse uma coisa que eu concordo a 1000%, isto é uma geração ansiosa e acho que há um bom livro até nesse sentido, super centrada no seu telefone, cresceu com isso, super protegida, uma geração que não teve a oportunidade de assumir ou de ter riscos, até na forma como brinca nos jardins de infância, e também uma geração em que antigamente as nossas fotografias num concerto ou um festival era de nós para o artista, neste momento eles tiram-se a si próprios com o artista atrás. Portanto, eles são o concerto através do telemóvel. Exatamente. E portanto concordo também que não os devemos classificar e colocar dentro de caixas, mas cada vez mais existe esse elemento como o centro de toda a experiência e o centro de tudo. O porquê esta excessiva atenção? Grande parte de nós somos millennials e portanto parece que sabemos conviver e sabemos vender aquilo que nos é próximo, nos é semelhante. A geração Z e a geração Alpha, que aí vem, é um grande desafio. Porque não estamos acostumados a vender assim, a trabalhar assim com esta geração. Portanto, temos nós também que mudar o nosso chip e o nosso mindset da forma como comunicamos para esta geração, que é um pouco antinatura para um millennial ou um pouco antinatura para um baby boomer. Cada vez mais. Certo. Mais alguma ideia? Sim, eu posso só adicionar o porquê da importância desta geração. Nós, no caso do licor beirão, vocês são um caso de sucesso nesta geração. Nesta geração ainda vamos ver. Temos na anterior, claramente, mas estas marcas históricas precisam de estar sempre a recordar novos consumidores e a renovar a marca. E essa muitas das vezes é a dificuldade, porque há também uma máxima que se diz no setor, é que os filhos não bebem o mesmo que os pais. Exceto nas tradições. Isso temos essa força que aquilo que é tradicional perdura várias gerações e aí o beirão é muito forte, nomeadamente na parte do Natal. Mas há esta necessidade de compreender a nova geração para adaptar as marcas às suas vontades, aos seus costumes e sim, esta geração é uma geração que ainda está a perceber como é que há de lidar com as redes sociais. Nós vamos ter que chegar aqui a um equilíbrio e eles ainda não percebem, ainda estamos muito longe deste equilíbrio, estamos com um excesso de utilização dos telemóveis, nem os pais, nem os filhos sabem ainda o que é o meio termo. E pronto, e vamos ter aqui um período ainda grande. É no fundo uma geração que se está também a redescobrir ou a tentar descobrir-se neste caso, não é?
Sim, por ser a primeira geração a ter esta conectividade permanente. Tanto que estamos também a assistir a uma espécie de regresso da tendência do analógico a todos os níveis, quer na comunicação, quer nos comportamentos de consumo, quer até nos encontros sem telemóvel. Como é que vocês veem isto e como é que isto se pode relacionar com o consumo de bebidas? Sim. Eu dizia, voltando um pouco à pergunta anterior, que efetivamente eu acho que nós analisamos esta geração de uma forma intensiva, porque acredito que estamos todos um pouco assustados, pelo menos nós de lá de cá, do negócio, não é? Ou seja, é uma geração tão diferente que nós não conseguimos ainda de facto saber interpretar e muitas vezes não conseguimos transmitir as experiências que eles procuram. E olhamos hoje, e quem naturalmente tinha espaços que faziam sucesso há 10 ou 15 anos, hoje é uma dificuldade e nós assistimos que de facto a noite mudou completamente, os rituais, digamos assim, desta nova geração também mudou e de facto eu acho que nós olhamos para esta geração de uma forma curiosa, mas assustados, porque não os conseguimos entender ainda. Portanto, apesar de eu ter uma filha nesta geração, muitas vezes tenho esse choque com ela, não consigo entender muito bem o que é que ela ainda quer, o que é que ela procura. Mas isso sempre aconteceu entre todas as gerações? Qual é a grande diferença agora? É a questão do digital? Eu acho que, exato, na minha opinião creio que é mesmo isso, ou seja, eles crescem, como o Daniel dizia muito bem, enfim, crescem com um telefone nas mãos, estão em todo lado com um telefone nas mãos. Hoje em dia, e eu observo isto quando tenho amigos e amigas da minha filha em casa, praticamente nenhum deles consegue falar comigo, olhar-me nos olhos. Isto é assustador, porque eles não estão habituados, de facto só estão habituados a ter os olhos no telefone. E isto, de facto, assusta quem está do lado de cá, porque não nos conseguimos preparar para eles, e eles estão no mundo deles, não é? Portanto, eu acredito que isto em termos de negócio é, de facto, um desafio gigante para todos nós no dia-a-dia, não é? Portanto, acho que efetivamente isso está-nos a deixar um pouco assustados e por isso olhamos tanto e falamos tanto sobre esta geração, na minha opinião. Marcos? Antes de mais, agradecer à Rafael Soares o convite e parabéns pela escolha, fizeram uma belíssima escolha para o local da 11ª edição. Eu acho que quando nós falamos em geração Z temos que olhar um bocadinho para o contexto. Como é que eles nasceram, qual foi o contexto dos pais deles, que período de vida eles próprios viveram. E aqui nós podemos ter duas crises económicas, pelo menos a mais famigerada, 2009. Podemos falar em crises geopolíticas, estamos a vivê-las agora. Podemos falar em pandemia, coisa que nenhum de nós viveu na idade deles, vivemos noutras idades, naturalmente, e vivemos com outra maturidade. E aqui, olhar um bocadinho também para aquilo que foram as condições que os pais deles viveram. Ou seja, nós estamos a esquecer, e eu sou pai, portanto, cometo esse mesmo erro, e falando em pais, recomendo a toda a plateia para ler um livro chamado Geração Ansiosa. O último nome do escritor é H-A-I-D-T. Recomendo vivamente para perceber o que nós estamos a fazer aos nossos filhos. E ainda aqui um bocadinho às gerações, os nossos pais passaram por isto, nós estamos a super proteger os nossos filhos, naquilo que é o meu contexto, naquilo que vou assistindo, naquilo que assisto no contexto do hotel. Dou um exemplo muito crítico, que é os pais não colocam os filhos num kids club e estão lá a supervisionar porque querem garantir proteção a todos os momentos. Ou seja, poder ter aqui um momento para eles, querem continuar a proteger. E quando olhamos para tudo isto que aconteceu, nós pensarmos que os pais diziam têm que ir para a universidade, têm que ir estudar, têm que ir estudo. Porque nesse momento, há 20, 30 anos, 40 anos atrás, a informação era indispensável. Hoje em dia a informação está nisto. Está nisto a qualquer momento, já nem vamos falar em AI, porque vamos em é pior. Portanto, eles viveram naquilo que eu sinto, sobrecarregados de informação, e viveram colados num ecrã sem contactos humanos. Isto faz com que haja algum desequilíbrio quando nós queremos entendê-los, porque nós não vivemos assim. Nós não passamos numa escola onde aprendemos com um ecrã. Nós passamos na escola a jogar à bola, a brincar com bonecas, a andar à porrada uns com os outros. Tudo isto acontecia. E eles viveram a aprender num ecrã, iam para a escola a não falar, e os pais, super protegendo as crianças, colocaram-na em casa com ecrãs.
Eles são super dependentes de ecrãs. E, portanto, a tendência de consumo, a tendência de comportamento deles será diferente, falaremos aqui um bocadinho. Agora, a dificuldade que nós temos a entender é que nós pensarmos da forma como os nossos pais, que foram de outra geração diferente, os entenderam. Uma última nota muito curiosa, o porquê de estudarmos isto. A geração Z é, neste momento, a geração com maior percentagem de população mundial, são cerca de 23%. São mais de 2 mil milhões de habitantes, numa população mundial cerca de acima de 8 milhões de habitantes. E isto é tendência. Hoje em dia todas as empresas estão a olhar para o comportamento de cada uma destas gerações e encontrar nichos. Falando naquilo que é o meu negócio, o Grupo Média tem cerca de 38 marcas hoteleiras e cada uma delas está a olhar para cada um disso. Da mesma forma que cada uma das marcas de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, porque já começam a ser estudadas, estão a procurar um nicho específico que pode ir em geração ou pode ir aqui a um campo muito específico. Por isso é que a geração Z, respondendo à sua pergunta, é de facto muito importante para nós perceber que comportamentos têm e, mais do que isso, perceber que necessidades eles têm para nós conseguirmos entregar produto e serviço que vá de acordo às necessidades deles. Resumindo, até agora nós estamos perante uma geração que é difícil de compreender, uma geração ansiosa, uma geração que vive com medo e que está desanimada. Mas é também uma geração que tem variedíssimos outros problemas e voltamos à questão das generalizações, porque dentro desta geração continuamos a encontrar pessoas com um pé na vida que nós sempre conhecemos e continuamos a encontrar pessoas que têm muita vontade de ter a experiência de vida que nós tivemos. E aqui eu posso falar além da generalização porque eu tenho este contacto direto a cada semestre com grupos de jovens e, portanto, comecei com os atuais millennials, tenho a geração Z à minha frente todos os dias e já tenho também a geração alfa. E estas diferenças são impressionantes porque vê-se, se eu pudesse fazer um gráfico, eu faria um gráfico que vai com uma linha que vai crescendo em termos de insegurança, ansiedade, medo e desânimo. E, portanto, o que é que se faz? Generalizando, porque obviamente as marcas podem conectar-se e comunicar e tentar aproximar-se dos vários nichos, dos vários grupos, mas numa forma geral para discutirmos aqui, como é que nós nos ligamos a estas pessoas? Paula, se eu puder entrar nesse ponto e concordando com duas coisas que disse. Primeiro, é evidente que esta geração quer experiência e quer participar na experiência e segundo, quer ter um determinado contributo social ou ter algum impacto nesse contributo social. O que é que as marcas podem fazer, o que é que nós podemos fazer nesse sentido? Primeiro, sobre a experiência, enquanto marca, fazer com que o consumidor seja parte das experiências que nós potenciamos. Se criamos um determinado evento ou se criamos um determinado festival ou uma determinada experiência num restaurante, que essa experiência tenha o consumidor no centro disso e que ele seja parte ativa, que ele possa criar o seu próprio conteúdo. Porque para nós, e se calhar na sua pergunta anterior, a rede social acaba por ser uma discovery tool, onde se descobre a experiência, mas onde o consumidor quer viver a experiência. E essa experiência é vivida no offline. Portanto, se eu vejo um festival que é espetacular, que eu vi no Instagram, I wanna be there. Eu quero ir a esse festival. Em segundo lugar, os próprios eventos, conteúdos, tudo o que façamos, que tenha de alguma forma algum link à sua rua, ao seu bairro, ao seu grupo de amigos, à sua escola, e isso também faz com que a própria geração se sinta de alguma forma valorizada e que sinta de alguma forma que toda aquela ansiedade, a marca tem algum papel de diminuir. Mais alguém quer acrescentar alguma ideia sobre esta questão? Já vamos à questão das redes sociais, sobretudo o TikTok e o Instagram. Eu queria voltar à questão do desânimo. Esta geração tende a consumir menos álcool, a valorizar mais qualidade, bem-estar, as experiências. E este desânimo, será que as leva a deixar de beber? Ou estamos a falar de uma outra questão que também tem de vir para a mesa? Não querem ou não podem pagar? Esta questão é extremamente importante e agora recuperando a questão do painel anterior sobre a gastronomia que eu ouvi já no final, eu acho extremamente interessante e extremamente importante esta questão da valorização da gastronomia, mas sempre, na generalidade dos casos, optam por fast food pelo preço, ou seja, querem a experiência de estar juntos, mas não podem pagar uma experiência gastronómica, então fazem a opção pelo fast food para depois poderem gastar em álcool num bar.
consumar. Portanto, há aqui opções de consumo que também têm muito a ver com rendimento. Tem a ver também com a questão de socializar ou embriagar, porque também sabemos que é uma geração que, em determinados momentos sociais, quer de facto a sensação de estar ébrio, bem disposto. Isso aí leva-nos a um outro tipo de consumo, que o preço tem de ser o preço mais baixo para consumir o máximo possível. E uma outra questão, já que vou pagar, pelo menos que seja instagramável, como é que se cozinha tudo isto para vender produto a esta geração? Bem, faço-me ouvir. Portanto, sendo muito objetivo relativamente a esse tema dos consumos de álcool, que é uma área que eu estou diretamente ligado, tem-se vindo a notar ao longo dos anos que, lamentavelmente, não há redução de consumo de substâncias, já é substituição de substâncias. E a questão das drogas tem portanto, sido uma alternativa ao consumo do álcool. Lamentavelmente, segundo essa geração, dá menos ressaca, não engorda, esteticamente não afeta tanto o corpo, e então tem sido uma triste realidade que tem acontecido muito nos últimos anos. Relativamente à própria geração em si, pois é muito mais consciencializada no sentido da questão da saúde, do bem-estar. Se é para consumir álcool, consomem álcool num formato mais instagramável, não bebem, na linguagem corrente, não bebem à toa, não bebem só por beber, bebem, portanto, com determinadas questões de estatuto, questões de posicionamento e questões de tendência. Portanto, à semelhança do álcool, a redução do consumo de tabaco, entre outras situações, são temas que têm vindo muito à tona e é uma grande realidade. Portanto, é só isso. Sim, efetivamente a questão da substituição da substância é também extremamente importante. Mais alguém quer dar um contributo? Posso primeiro. Nós também notamos um decréscimo de consumo de bebidas alcoólicas, onde incluímos vinhos, espirituosos e tudo isso. Notamos uma procura considerável, um aumento de procura considerável em mocktails e smoothies, portanto está muito mais em moda. Ainda assim, no fundo, para me preparar para o painel, fui buscar 2 KPIs, um está no Euroinfo, portanto vale o que vale, mas 36% de percentagem de geração Z em idade de consumo de álcool não bebem. Portanto, acho que é um indicador considerável. E aqui há uma outra coisa, eu gosto particularmente de olhar para o contexto, faz parte do meu dia-a-dia, porque nos permite projetar o futuro. O que é que acontecia com os nossos pais, o que é que acontecia comigo quando nós víamos álcool? A gente apanhava umas velas de umas sardas, umas badeiras e aquilo ficava ali e a gente fazia disto quase vitória, tipo, ontem estraguei-me todo. Hoje em dia, se esta geração faz uma coisa destas, isto fica gravado para toda a prosperidade. E voltamos a... Exato, no nosso caso ninguém via, não é? Só quem estava connosco. No nosso caso nós falamos isto como troféus. Hoje em dia isto é motivo de bullying. Esta juventude, esta geração sofre de uma outra coisa que eu adicionaria a todos os pontos que disse que eu compro, na minha opinião. Ela vive em solidão. Nós temos... E pressão social constante, sim, pela comparação. Exatamente, portanto. E há aqui 2 ou 3 fatores. O consumo de álcool diminui porque eles procuram mais performance, tanto pelas drogas que consomem, sim, tanto pela parte física. Exatamente por isso, enquanto a indústria das bebidas, vou chamar assim, tende a crescer, a indústria do wellness está a disparar, vai subir cerca de 50% nos próximos 4 anos, 3, 4 anos, e é exatamente também focado nesta geração. Portanto, há aqui 2 fatores, há aqui 2 indústrias em sentido contrário. Tem tudo a ver com a procura da própria geração. Posso acrescentar aqui uma informação que vem da minha experiência com estas pessoas. Eu há um ano que introduzi a questão dos estudos sobre vinho na minha área, na universidade, e tenho tido conversas muito próximas com os estudantes, até porque os ponho a fazer trabalhos práticos relacionados com a indústria do vinho, nomeadamente como aumentar o consumo de vinho moderado junto da geração Z. É um tema para disciplinas de marketing que também leciono, e tenho conversas muito abertas com eles. E, portanto, uma das questões é o fator preço. O fator preço vem sempre à cabeça, porque eles de facto querem conhecer bons vinhos.
Eles querem descobrir vinhos não apenas para se embebedarem, eles querem ter esse prazer, mas não podem lá chegar pelo fator preço. Por outro lado, também já conversámos exatamente sobre esta questão de se embriagarem. E, portanto, quando é para se embriagarem, qualquer coisa serve e quanto mais forte, mais depressa vai bater. Ora, o vinho demora tempo a produzir efeito e, portanto, eles optam por outras substâncias, mas também por outras bebidas mais fortes do ponto de vista alcoólico. Isto eu não tenho dados concretos, mas acredito que este tipo de conversas, por vezes, traz inputs muito importantes porque nos dá uma orientação entre aquilo que é wellness e consumo de bebidas mais saudáveis, mas depois também temos esta realidade que acontece com todos eles. Existem casos de eventos de grande porte, festivais, etc., que já não existe quase venda de álcool assim diversificado. Se formos ao Festival Boom, se formos a vários exemplos. Sim, Nós Alive. Nós Alive não tanto, que é mais esse ainda mais tem bastante. Esse ainda tem bastante. Ainda tem bastante, porque tem a presença das marcas. Tem boas bebidas, não é? Tem licor beirão, pois tem boas bebidas. Mas no contexto de festivais internacionais, eletrónicos, etc., eu ocasionalmente frequentei dois festivais, queria tomar um bom gin tónico e não havia. E as pessoas à minha volta, estava tudo alucinado e eu, pronto, ok, do gin há de ser. Do gin há de ser. E o licor beirão nestes encontros? É um sucesso? Funciona bem, continua a funcionar muito bem, muito porque nós também fazemos um esforço por adaptar a experiência e ter uma ativação em torno da marca que seja atrativa. Também temos a vantagem de o licor beirão num coquetel ficar com uma graduação baixa, estamos a falar um caipirão, um maracujão, fica à volta dos 5 graus. Morangão também. O morangão ficam muito bem, com fruta fresca, ou seja, temos uma preocupação tremenda em ter os produtos muito bem confeccionados no local. Agora, eu posso dizer, eu tenho a experiência dos últimos 25 anos de queima das fitas e tínhamos muito mais excessos há 25 anos, havia muito mais problemas de excessos de álcool há 25 anos. Hoje em dia temos problemas de outras coisas. O nosso setor está regulamentado, tudo o que nós podemos fazer é controlado e há uma questão de qualidade, de regras, de tudo isso. Quando depois temos o setor paralelo, não é? Outras substâncias, não há qualquer tipo de regulamentação. E há o controle, ou seja, na condução há o controle do álcool. Mas não há mais nenhum controle. Não há o controle das outras drogas, não há até o controle dos antidepressivos. A quantidade de pessoas que tomam antidepressivos e que não deveriam conduzir. Que não deveriam conduzir, é um facto. Nós temos estado aqui a traçar uma perspectiva um bocadinho negra, porque são deprimidos, são ansiosos, não têm dinheiro, é tudo mau. Mas, efetivamente, esta também é uma geração que são consumidores digitais, efetivamente, estão muito informados, nem sempre bem informados. Muitas vezes é uma informação de caráter bastante superficial, mas ainda assim têm acesso a muita informação e são consumidores muito preocupados com os valores das marcas, preocupados com a questão da sustentabilidade, mas sobretudo, permitam uma expressão, já não papam grupos, ou seja, não vale a pena dizer nós somos uma marca autêntica, não, eles percebem quando a marca é autêntica e, portanto, esta questão do propósito da marca e da autenticidade tem influenciado muito também o consumo. Como é que vocês veem isto? Como é que adaptam a vossa comunicação? Como é que adaptam a vossa oferta para ir ao encontro daquilo que são as expectativas e também as características desta geração? Quem quiser, vão responder todos. Não, eu diria que efetivamente isso nota-se cada vez mais, ou seja, eles são muito preocupados com aquilo que consomem e vão buscar as opiniões, lá está, nas redes sociais. Hoje em dia sabemos e conseguimos perceber perfeitamente que nas redes sociais começam a ganhar aqui uma importância demasiado relevante para as próprias marcas e as marcas hoje em dia, e basta nós próprios vermos, eu não me recordo naturalmente na minha geração de ver, enfim, o que quer que fosse desta comunicação digital da forma que existe hoje. Portanto, eles hoje valorizam muito mais, efetivamente, os TikTokers e, enfim, os influencers por aquilo que são as opiniões que eles partilham, do que propriamente toda a comunicação que uma marca queira fazer na televisão ou no jornal, ou os valores da marca que queiram passar cá para fora.
como a Paulo dizia muito bem, eles não papam grupos. Se não for um influencer a passar essa informação para eles pura e simplesmente parece que aquilo... E mesmo os influencers é preciso ter muito cuidado. Sim. É preciso ter muito cuidado. Sim. Tem que ser muito coerente. E uma coisa que é repetida nas minhas aulas e que é observada por eles é um erro das marcas, e aproveito já, pode ser que vos aconteça, é um erro das marcas que, por exemplo, queremos comunicar esta marca de água, e então vamos fazer uma campanha com influencers e durante 2 ou 3 dias todos os influencers falam exatamente daquela água com o mesmo copy, portanto o briefing foi igual para todos, falam todos da mesma forma e apresentam todos ao mesmo tempo. Ora, o que os meus alunos também dizem é, por amor de Deus, espalhem isso pelo tempo, senão é óbvio que estão a ser pagos para. E eu acho que as marcas ainda não perceberam isso. Não adianta pôr 10 ou 15 influenciadores a falar no mesmo dia sobre a mesma coisa da mesma forma, que quem está a assistir do outro lado percebe que aquilo foi encomendado. Tudo bem, nós sabemos que são sempre encomendas, mas pelo menos que sejam encomendas espaçadas no tempo, não é? Se calhar vou pegar nessa última parte e provavelmente na parte mais maravilhosa desta geração, que é a criação e a capacidade de criar e de fazer e de contar histórias e de quererem fazer algo que nunca ninguém fez. E são verdadeiros empreendedores. Eu acho que versus os millennials, se calhar temos aqui uma geração que nos vai dar muita novidade. E qual é que é o desafio para as marcas? Os influencers ou as celebridades, que era algo que provavelmente os millennials acabaram por capturar um pouco no fim, estão agora a crescer para os criadores de conteúdo. E compete às marcas darem, no nosso caso, asas e darem ferramentas para que esses criadores de conteúdos possam de facto fazer e criar as aventuras, as atividades, a adrenalina nos seus playgrounds, naquilo que eles dominam, seja um desporto, gaming, a estudar e a trabalhar, e tornar isso credível e que não seja... Isso é uma questão muito interessante, claro. Mas isso é um desafio muito grande para as marcas, porque as marcas têm de ser capazes de identificar as pessoas certas, relacionar-se com elas e confiar nessas pessoas para, no fundo, manipularem o conteúdo para a marca. Isto é um grande desafio. É um grande desafio, mas que não é manipulado, esse é um ponto muito importante, e é bilateral. No sentido que o próprio criador de conteúdo, normalmente a ideia surge do próprio criador, em conversa com quem o segue. E portanto não é unilateral, como possivelmente na altura dos influencers era. A marca apenas entende se aquele tipo de conteúdo faz fit ou não com o ADN da marca, sendo que a marca acaba por ser uma consequência natural daquilo que é porque o naturalmente até já ia falar da marca. Poderá não falar. O importante é que o ADN da marca esteja de alguma forma presente naquilo que é a ativação ou aquilo que aquele criador de conteúdo pretende fazer. No nosso caso, eu vou focar aqui um pouco mais da minha experiência ao nível hoteleiro. Os hotéis cada vez mais estão a ser trabalhados e criados, e eles estão a crescer a olhos vistos. Eles não estão a crescer porque há mais pessoas a viajar, não estão a crescer porque há mais necessidade de viajar, estão a crescer porque há mais população. Voltamos ao mesmo, nós somos o dobro da população que éramos há 50 anos atrás, e se olharmos para marcas internacionais, excluindo aquela que representa todas elas, começam-se a criar. Primeiro os hotéis eram criados consoante o tipo de segmento. Está na cidade, está na praia, está no interior. E neste momento já se começam a criar, também para estes destinos, para estas localizações, hotéis que tenham determinados fins. Se formos às Ibidas, nós vamos a Ibiza, temos um hotel chamado Ushuaia, que só faz festas todos os dias durante 6 meses por ano. Portanto, que está claramente focado para um determinado objetivo. As marcas neste momento já estão a focar em gerações. Temos hotéis já com recepcionistas que estão a fazer bebidas, estão a fazer cocktails e mocktails. Temos hotéis em que já não há ninguém a trabalhar que procura outro tipo de geração, possivelmente esta que é tudo digital e não quer confronto com ninguém. Portanto, os hotéis também se estão a adaptar consoante aquilo que os clientes procuram. Depois, em termos de comunicação, estamos também a tentar fazer aqui um bocadinho o fit, mas estamos a dar alguma liberdade a estas, vou-lhes chamar influenciadores de uma forma global, celebridade influenciadores, trabalharem como eles quiserem. Porque se vamos começar a criar um procedimento para eles seguirem, para comunicarem a marca, vai ser chapa 5. E aquilo que esta geração, e eu acho que em todas as querem, o que querem é a coisa mais genuína e mais autêntica possível. Se começamos a fazer copy-paste, sabemos que há ali uma tendência e que é não orgânico.
e que é não orgânico, que não é natural, que não é aquilo que eu estou à procura. Eu quero ver a pessoa a falar como fala normalmente, a pessoa a gostar daquilo que gosta, independentemente daquilo que está a ser de alguma forma apoiado para fazer. Efetivamente, aquilo que está a acontecer em termos de plataformas sociais, Instagram, TikTok, é uma espécie de retrocesso, porque se as marcas têm de comunicar com autenticidade é porque a audiência precisa e sente necessidade dessa autenticidade, ou seja, nós primeiro descobrimos e ficámos seduzidos pelas redes sociais, agora estamos já a perceber como funcionam, o que é que aconteceu nos últimos anos e queremos encontrar nessas redes aquilo que encontramos na vida real. Vocês também sentem isto? Em termos de comunicação, esta necessidade da autenticidade, de comunicar o propósito, de chegar às pessoas exatamente sendo aquilo que são? Sem os subterfúgios? Eu diria da parte do Beirão, a autenticidade, nós temos de fazer essa comunicação. E vamos passando em diversos momentos de formas de comunicação, passamos isso. Mas eu também é preciso perceber que há aqui Nós colocamos, mais uma vez, toda a geração Z numa caixa. E não é verdade. São várias caixas, pois não é? São várias caixas e são sobretudo vários momentos. Eles até podem acreditar muito que não querem consumir álcool ou não querem consumir açúcar e querem ter cuidado com a dieta, mas depois a Rua da Oura não está vazia. Ou seja, as pessoas continuam a sair e continuam a ter um momento e têm o Spring Break Sim, em todas as alturas do ano está cheia, quase. É sazonal, só de inverno é que não está. Mas que medida é que eu posso acrescentar aqui? Portanto, relativamente à questão de propósito, hoje em dia existe uma grande necessidade de propósito de vida das pessoas identificarem-se com alguma coisa. Principalmente esta geração, é o que move, é sentir que tem um propósito, estou cá para aqui, para onde é que vou, que legado é que eu deixo cá neste mundo, e lamentavelmente existe um excesso de competitividade entre as pessoas, começando logo na escola, começando com estas questões das redes sociais, etc. Começa-se a transmitir o que somos e talvez, muitas vezes, o que nem sequer somos, o que nos convém. Sobretudo isso, não é? E daí depois vem grande parte das depressões, do excesso de expectativas e depois que na realidade que não se cumpriu com a expectativa, e isso é uma grande realidade. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Eu vou fazer uma última pergunta para todos e abrir a questões da nossa audiência. Se vocês tivessem de alterar alguma coisa hoje na forma como comunicam ou até no vosso produto e que o pudessem fazer de imediato, o que é que fariam? E a audiência pode ir começando a pensar em questões enquanto eles pensam nesta resposta. Eu não sei se fazia alteração na parte do produto. Eu fazia mesmo a alteração Alterava a geração toda? Não, é esta questão que eu falava há pouco da adaptação às redes sociais. O que alguns países já estão a fazer, que é a limitação. É dizer, desculpa, vocês não conseguem processar tudo isto. Não conseguem processar tudo isto, isto não é humanamente viável. E até certa idade, eu fiz isso com as minhas filhas, ela tinha um telemóvel e tinham não sei quanto tempo de utilização de telemóvel e depois ele bloqueava. E pronto. E são muito mais felizes assim, sem ter aquela pressão social, sem ter aquela necessidade de comparação permanente o telemóvel está bloqueado, aproveitem a vida, falem com os amigos, divirtam-se, vão fazer outras coisas interessantes. E alguns países estão a ir nesse sentido, e eu sou contra a regulamentação, não gosto muito acho que as pessoas são adultas e sabem tomar as suas decisões, mas em certos momentos é preciso regular. Mas se calhar às vezes não sabem, não é? Sim, mas este é capaz de ser um daqueles momentos em que como isto foi tão repentino, nós de um momento para o outro, as redes sociais entraram nas nossas vidas e instalaram-se. E tem um peso tão grande e provavelmente aqui os governos têm que intervir, sim. Mais opiniões? Eu acho que nem o 8 nem o 80 isto evoluiu tudo demasiadamente rápido. O que eu faria era voltar 10 anos atrás, que acho que deve haver um equilíbrio, um balanço, e a evolução das coisas foi de tal forma exponencial que acho que também não é muito saudável. Portanto, para ninguém, independentemente da geração. Independentemente da geração, e era voltar atrás ao passado. Nem 8 nem 80, nem é voltar aos anos 80, nem aos 60, mas voltar aqui há algum tempo atrás. Marcos.
Podemos sonhar ou podemos viver com a realidade. A realidade é que a velocidade a que as coisas vão mudar e que estão a mudar agora são pragmáticas, é uma constante. A alteração e a evolução é uma constante. Eu acho que nós temos que começar, enfim, voltamos aqui a contexto. O Governo vai proibir dentro em breve a utilização de redes sociais até aos 16 anos. E eu digo amém. Graças a Deus, porque de facto são as redes sociais que estão a gerar, quer nas marcas, quer nas crianças, quer no jovem, inclusivamente nós em adultos, alguma pressão, porque nós vemos todos os outros. O Instagram só mostra aquilo que é bonito, o TikTok só mostra aquilo que é bonito. São performances, portanto, não é a realidade. Só mostra isto. Eu concordo aqui com o Diogo, se me falha a memória, que eles vão ser super criativos, é belíssimo ter esta gente a trabalhar comigo, porque penso de maneira completamente distinta, desde que sejamos aptos para absorver estas ideias e pô-las em práticas. Portanto, que alterações eu proponho? No meu caso, absorver estas pessoas e tentar compreendê-las. Porque elas são naturalmente diferentes, da mesma forma que eu sou diferente dos meus pais e dos meus avós. Temos que viver com estas realidades e temos que integrar. Só que nós nunca vivemos com 5 gerações tão diferentes na população mundial, muito menos num core empresarial. Nós vivíamos para um tipo de perfil, 2 tipos de perfil, e as gerações eram muito passadas num tempo. Portanto, agora vamos ter que nos adaptar, vamos ter que trazer e incorporar estas pessoas, incorporar estas necessidades, e nós vamos ter que ir a uma velocidade tão rápida. Vou dar aqui um exemplo que acho que é comum a todos nós. O período de trabalho normal é entre as 9 e as 5. Estes tipos, esta geração, eu próprio já não quero trabalhar entre as 9 e as 5. Eu quero trabalhar quando o tempo a mim me permitir, para poder ir levar os meus filhos à escola, ou brincar com eles, ou levá-los à natação. Eu quero na mesma fazer o meu trabalho, mas de acordo com as minhas regras. E isto é algo que eu estou a aprender com esta geração. Elas estão a pôr o eu delas, é diferente do egoísmo delas. Estão a pôr o eu delas à frente de tudo o resto. Porque eles sabem que a comida vai aparecer, o trabalho vai aparecer na mesma, eles vão ser felizes na mesma. E eu acho que eles têm tantas coisas para nos ensinar, e nós devemos ter mente aberta, aquilo que eu chamo de mente principiante, para adotar aquilo que nós devemos adotar e integrá-los da maneira mais possível nas vicissitudes que cada uma das gerações tem. No nosso caso, eu acho que temos que aceitar, esta é a realidade, adapta-te a ela. E acho que nós, millennials, no meu caso, tem que ser mais rápido, inovar mais e estar preparado para tudo o que esta geração nos vai trazer, nomeadamente inteligência artificial, que eles são os grandes portadores dela, e temos que ter capacidade de inovar, por exemplo, a inovação de produto, inovação de novos sabores, inovação de produtos sem açúcar, sem álcool, sem zero, etc. E isto envolve muita rapidez do nosso lado, mas acho que é uma grande oportunidade para nós. Obrigado. Eu diria que, na verdade, aquilo que nós vamos ter que ser mais capazes de fazer é realmente adaptar-nos, porque não vale a pena ir contra, porque claramente são a próxima geração que está aí a vir e que vai entrar no mercado de trabalho, e como o Marcos dizia muito bem, que nos vai trazer realidades completamente distintas daquilo que nós estávamos habituados, e ainda hoje nós temos muito esse hábito. Olhamos para quem entra realmente às 8 da manhã e sai às 8 da noite, que ainda é o grande colaborador de uma empresa. Não é mais assim, vamos realmente ter que nos adaptar. Trazem-nos realidades muito diferentes daquilo que nos habituámos a ter, e acho que efetivamente é mesmo isso que vai acontecer. Vamos ter que nos adaptar, lidar e conseguir ir de encontro às expectativas deles, porque muito em breve, se assim não for, teremos uma dificuldade, que já existe, mas teremos uma dificuldade em conseguir captar quadros para trabalhar nas empresas que consigam satisfazer as necessidades das empresas. Portanto, temos mesmo que nos adaptar e ir à procura daquilo que eles mais valorizam. Enfim, temos grandes empresas internacionais que já o fazem, e nós temos também que começar a olhar para isso. A questão dos ginásios dentro das empresas, as cantinas com as comidas mais adaptadas às novas realidades, enfim, esse género de coisas. Não me parece que faça muito sentido lutar contra esta nova realidade, e claramente temos que ir de encontro a ela, basicamente. Sandro, Marcos, Daniel, Diogo, Nuno, muito obrigada pelos vossos contributos. É de facto um mundo que está a mudar a várias velocidades, são vários mundos dentro do mundo, e o processo de adaptação é fundamental. Não adianta impor aquilo que já conhecemos, aquilo que resultava, importa encontrar novas formas de chegar a esta geração. Eu não sei se há perguntas da audiência. Rita?
Eu estou a ver aqui um braço, aqui à frente. Se calhar, e vou passar. Mais uma vez, obrigada a todos. Faço já aqui uma conclusão à Paula pelo estímulo e o desafio e estas questões tão pertinentes. Na verdade, acho que já falámos sobre isto em todos os debates. Momentos conturbados exigem adaptações rápidas, grandes mudanças. As marcas têm que estar, obviamente, alertas para isto. Sabemos que existe, na verdade, esta nova realidade e, por isso, rapidamente percebermos por que caminhos é que vamos e onde é que vamos chegar. Foi dito aqui muito bem que estamos perante uma geração ansiosa, deprimida, mas muito informada e muito exigente e, por isso, vai ser criteriosa nas suas escolhas também. E, mais uma vez, as marcas, produtores e tudo o resto, temos que ir de encontro àquilo que eles procuram. Peço desculpa pela ausência da possibilidade nos painéis anteriores fazer perguntas, mas estávamos com algum atraso e deixamos agora para o fim. Já beberam aí tanta informação, acho que as perguntas vão ser mais ricas. Obrigada a todos. Obrigado pelo deixarem participar também neste portfólio. A minha pergunta é para o Nuno. Eu sou aqui da Albufeira, sou Joaquim Veras, e tendo em conta que a geração nada mais é do que são os meus filhos atuais e a minha preocupação com eles também quando saem à noite, e visto que vocês são líderes em conduzir a noite também e o dia, a pergunta é de que forma, conforme o tema diz, de que forma é que vocês estão-se a preparar para receber os meus filhos com uma cultura responsável, uma cultura de bebidas mais saudáveis, que nem sempre são presentes, mais segurança. Eu acho que a temática pede um pouco que vocês digam o que é que vocês estão a pensar, principalmente o Nuno, tendo em conta que é uma das zonas mais frequentadas, onde a nossa responsabilidade lá tem de ser mais presente, e de forma é que o Nuno está a pensar mudar os seus espaços ou não, ou de forma que eles estão ajustados ou a bebidas saudáveis. Quando digo saudáveis não quer dizer que não possam ter álcool também, mas 50-50 se for o caso. É mais isso para perceber. Okay. De que forma que me consegues tranquilizar? É uma pergunta assertiva. De facto é um tema algo alarmante. Portanto, isto é uma pergunta que, mais do que dirigir-se a uma empresa, é uma pergunta que dirige a um destino turístico. Portanto, um destino é feito por vários players. Tem o setor público, tem o setor privado, tem as forças da segurança, tem o próprio empresário, tem vários intervenientes. Relativamente ao futuro da Albufeira e da nossa realidade noturna, no nosso caso particular temos sido bastante ativos no sentido de juntamento de quem de direito, da autarquia também e das autoridades, etc., no sentido de haver aqui uma visão a médio prazo, no sentido de olhar para a Albufeira, onde é que estamos e onde é que queremos estar daqui a 5 anos. Isto é um exemplo, é como tudo na vida, todas as pessoas fazem essa perspectiva a médio prazo, onde é que querem estar daqui a 5, 10 anos. E a Albufeira, efetivamente, tem alguns problemas estruturais no âmbito da vida noturna, no que diz respeito à falta de algumas condições versus o fluxo tão grande de pessoas que por lá passam. Dou um exemplo: se amanhã for um jogo do Sporting Benfica em Alvalade ou no Estádio da Luz, etc., deparo-me com N polícias gratificados, com centenas de forças das entidades de PSP, GNR, etc., de policiamento, e a Albufeira, naquela Rua da Ouro, é todos os dias um jogo de futebol, como há aquelas multidões nesses clássicos lá em Lisboa, e efetivamente não temos as condições que eram necessárias para que
que todo o evento, os eventos diários que lá se passam, deviam assim exigir. Relativamente ao tipo de mercado, cabe a nós, empresários, educar um bocado também o nosso cliente. Isso tem a ver com questões de tendência, com a diversidade de conceitos, com acompanhar as tendências internacionais para estar na linha da frente, e porque a vida noturna não é propriamente delinquência. A vida noturna é quem sai à noite sai para se divertir, sai para desfrutar do momento, do evento, de um acontecimento que anima as pessoas, e isso é muito mais do que apanhar uma bebedeira e ficar esticado ali no chão no fim da noite e acabou. E é o que tem acontecido em grande parte dos casos, que não é muito saudável. Cabe a nós educar um bocado os clientes e tentar criar tipos de entretenimento e de diversidade que cative um tipo de cliente que não é propriamente aquele cliente bebedeira. E tudo isto, existe aqui uma responsabilidade da parte dos empresários, mas tudo o que a gente possa fazer, se é o contributo das forças policiais e da regulamentação da parte da autarquia, aí não vamos a lado nenhum, porque o que se passa hoje em dia à Albufeira é que existe um excedente de players, de donos de bares. A quantidade de estabelecimentos é grande de tal ordem, é tanto estabelecimento, que se não houver comprar isto às regras do trânsito. Se não houver um bocadinho de regulamentação e medidas de coação, nunca vamos haver, portanto, o mercado nunca vai estar regulado, cada um faz o que quer, todos olham para o seu umbigo, como a gente diz aqui no Algarve, cada um olha para a sua barriga, só se pensa em números e faturação, e depois todas estas questões que o Sr. Vera estava aí a mencionar, depois isto fica tudo omitido por as questões do dinheiro e de capitalismo, etc. Portanto, a médio prazo, para concluir, a Albufeira vai ter que passar aqui por um processo de reestruturação, de regulamentação, vai ter que haver aqui uma visão a médio prazo, onde é que nós vamos querer estar, não só na questão das ocorrências que têm-se lá passado, na vida noturna, mas também em termos de produto que a gente oferece às pessoas, qual é o segmento de mercado que a gente quer atingir, qual é o tipo de cliente que também pretendemos para aqui, e é uma responsabilidade conjunta que vai ficar ao critério, e já houve uma reunião na Câmara na semana passada, julgo que agora as coisas estão melhor encaminhadas, e segundo já consegui perceber através da Associação Comercial dos Bares e de alguns players, a médio prazo vai começar a haver aqui mais algum entendimento no sentido de qualificar a vida noturna em Albufeira. É só isso. Mais alguma pergunta da audiência? Obrigada, muito obrigada a quem esteve a assistir.